Coube a um gaúcho, Plácido de Castro, liderar a Revolução Acreana, e a ele o Acre rende uma série de homenagens. Mas e ao seu exército? Aos nordestinos que empunharam armas na defesa das terras acreanas, que homenagens foram feitas? Até onde se tem conhecimento, muito pouco ou quase nada, como nos mostra a reportagem de Adailson Oliveira. Essa é a estátua que representa o maior herói acreano, Plácido de Castro. Foi ele quem comandou um exército de nordestinos nas várias batalhas contra os bolivianos para a conquista das terras acreanas. Plácido é lembrado em vários pontos do estado e nas homenagens do dia 6 de agosto, data que marca o início da Revolução Acreana. E a grande massa que lutou com armas e facas na mão? Quem conta a sua história? Apesar de toda a luta dos nordestinos, hoje em Rio Branco nada lembra a saga dessas pessoas que saíram de sua terra natal para lutar contra os bichos, contra matas, doenças e na guerra contra os bolivianos. Hoje em Rio Branco não tem nada que faça uma homenagem a essas pessoas que ajudaram a mudar o Acre. Na parte central dessa rotatória na Avenida Ceará, o governo Bill Marques fez uma pequena homenagem aos nordestinos. Esses arcos são duas jangadas. A história dos nordestinos que lutaram na Revolução Acreana não tem fatos com sentimentos, mas com gráficos. No livro do jornalista Eduardo Galeano, considerado o melhor raio-x da América Latina, aponta que 500 mil de nordestinos vieram para a Amazônia entre 1870 e 1900. Quando começa a Revolução Acreana, Plácido consegue montar um exército com 2.000 soldados. Em 6 meses de batalha, 500 morreram. Muitos foram enterrados em grandes covas. Esses soldados eram arregimentados nos seringais que aqui existia. A maioria ia para a guerra sem saber por quê, quem era o inimigo e por que estava lutando. Quem não fosse, era fuzilado. Esses nordestinos nunca voltaram para casa. Quem sobreviveu, voltou para a vida de semi-escravidão nos seringais, ou foi viver na miséria nas cidades que nasciam naquela época, como Rio Branco. Esse acontecimento todo de nascimento do Acre, que foi quando o Acre se tornou brasileiro, foi muito valorizado nos anos 10, 20, 30, pelos pais, pelos avós, fazia parte desse orgulho de ser acreano e tinha andado perdido durante algumas décadas em que o Acre passou por uma crise muito difícil. Durante a Segunda Guerra Mundial, outra leva de nordestinos foi enviado para a Amazônia. Precisava produzir borracha para a guerra. Apesar de 40 anos da Revolução, o sistema nos seringais continuava o mesmo. O trabalho era pago em espécie com carne seca, rapadura, mandioca, aguardente e os equipamentos usados na coleta do látex. Sempre endividados, esses nordestinos nunca conseguiram sair da floresta e sucumbiram com suas famílias na mata. 50 mil podem ter morrido na Amazônia.